Solidariedade. Para falar sobre adoção, minha gente, um tema de extrema importância, o número de pretendentes à adoção aqui no Brasil é 7,5 vezes maior do que se tem de crianças aptas para adoção. O Ceará tem hoje 166 crianças e adolescentes que estão disponíveis. Por outro lado, acumula 1.097 pretendentes. Mas qual é o processo para fazer uma adoção hoje no Brasil? Quem vai nos ajudar a entender é a defensora pública Ana Cristina Teixeira, que está conectada com a gente. Ana Cristina, boa tarde e seja bem-vinda à nossa Hora da Verdinha. Boa tarde, Aloísio. Boa tarde a todos os ouvintes da Verdinha. Primeiramente, muito se comenta que é um processo burocrático, demorado. É verdade ou é um mito essa informação, Ana Cristina? Na verdade, ele é um processo que demanda um certo tempo, demanda uma certa formalidade para a segurança de todos os envolvidos, dos pretendentes e das crianças. Então, é preciso uma preparação prévia, é preciso um processo de amadurecimento, um estágio de convivência com a criança. Então, tudo isso é necessário, porque a adoção, ela é irreversível. Uma vez adotada, não se pode devolver uma criança. É como um filho. É um filho, na realidade, né? Então, não há uma devolução. Se houver, vamos dizer, entre aspas, uma devolução, o que se está fazendo, na realidade, é um segundo abandono. Então, para evitar que isso aconteça, o processo ele precisa estar maduro. As partes conscientes, seguras, né, desse propósito, da sua decisão, as crianças e os adolescentes devidamente preparados, adaptados aos pretendentes nesse período de estágio de convivência. Estamos conversando com a defensora pública Ana Cristina Teixeira, falando sobre adoção aqui na nossa Hora da Verdinha. Ana Cristina, quais são os pré-requisitos para quem quer ter uma criança dessa forma, para quem quer adotar? O que é necessário? Precisa estar casado, enfim, precisa comprovar o que também, exatamente? A primeira coisa é a vontade, né? É o desejo. A manifestação dessa vontade de adotar, a plena consciência, estar seguro, né, desse passo importante que é a adoção. Não é preciso estar casado, é preciso ter mais de 18 anos, ter uma diferença de idade mínima entre o adotando e o adotante de 16 anos, ter idoneidade, ter condições físicas, psicológicas, financeiras, para adotar essa criança. Quando se fala em condições financeiras, não se está exigindo que o pretendente, o adotante, seja uma pessoa de largos recursos, né? Uma pessoa rica, abastada. Não, não é isso. Mas a pessoa que tenha um mínimo, né, de condições de proporcionar à criança ou ao adolescente que está sendo adotado uma sobrevida, né? Uma sobrevivência digna. Aí tem aquela história também, Ana Cristina, do pessoal que só quer adotar bebê. Mas a gente sabe que é mais difícil, né? Inclusive de encontrar. Como é que funciona? Qual é também o perfil dessas pessoas que buscam essas crianças, Ana? Realmente, a procura por idade, né, menor das crianças, ela é bem maior pelos pretendentes. Mas a gente não pode julgar esse perfil, porque todo perfil ele é legítimo. Muitas famílias, muitos pretendentes, muitos casais, muitas pessoas que procuram adotar têm um sonho de ter um filho, né? Tem um sonho de acalentar, de ter um bebê, né, nos seus braços, e a gente não pode simplesmente, pelo fato de não ter tantas crianças de tenra idade, de idade menor à disposição para adoção, deslegitimizar esse perfil, né? O fato de ter esse perfil com crianças de menor idade vai dificultar sim o processo de adoção, porque não são tantas crianças nessa faixa etária que estão disponíveis. A maioria disponível está na faixa etária a partir dos 8 anos de idade.
Então, quem tiver esse perfil ampliado, né, de olhar para a criança maiorzinha, de olhar para o adolescente como uma possibilidade, vai ter uma adoção mais rápida do que aqueles que pretendem adotar apenas bebês, embora o seu perfil seja legítimo. Mas o fato é que não há tantas crianças nessa faixa etária. A maioria, como eu disse, é a partir de 8 anos de idade. Ana, e aqui no estado do Ceará, qual é o primeiro passo a ser dado para quem quer adotar uma criança? Como é que funciona o passo a passo? Eu entendo a ansiedade, né, das pessoas que pretendem adotar. Entendo perfeitamente. Mas eu desaconselho a qualquer tipo de burla ao Sistema Nacional de Adoção. Desaconselho que as pessoas busquem outras formas de adoção, de forma informal, irregular, a adoção. Ainda o Sistema Nacional de Adoção, a fila, a habilitação dos pretendentes no Sistema Nacional de Adoção é o meio legal, é o meio justo, é o meio eficiente de adoção. Então, você deve procurar o juizado da infância e juventude de sua cidade, fazer o seu cadastro, passa pelo processo de habilitação, existe um curso, existem entrevistas com a equipe psicossocial, e aí é feita a escolha do perfil e a pessoa aguarda o chamado da justiça para apresentar uma criança que se enquadrou dentro daquele perfil que foi escolhido pelo pretendente, pela pretendente. Então, o passo inicial é procurar a justiça para fazer o procedimento de habilitação. Inclusive, Ana, a gente tem aqui a fala de uma pessoa que está na fila de espera para adoção, é a Larissa Karen. Ela é assistente administrativa e vai relatar um pouco da experiência e os desafios aqui pra gente. Larissa, tenho 28 anos, casada com a Ellen, 29 anos. A opção de adotar surgiu de um desejo de nos tornarmos mães, né? E a adoção ela foi um dos meios que encontramos para realizar nossa vontade de tornar uma família, de nos tornarmos uma família. E para mim a adoção, ela mais do que um ato de amor, como muitos conhecem, é um ato de coragem, porque você tem que ter coragem para enfrentar todos os desafios que vêm pela frente com a adoção, porque hoje em dia ainda há muito preconceito, principalmente com um perfil tardio, como é o nosso, né? As crianças, elas não têm prazo de validade para serem adotadas, para serem amadas, para terem a oportunidade de ter um lar. Então, a adoção foi o caminho que a gente tomou para construir a nossa família. Tá aí um relato bacana, né, Ana, pra gente. Opa. Ana, Né? agora sim, agora tava sem som, mas agora eu tô te ouvindo. Desculpa. Pronto. Então, exatamente aquilo que a gente estava falando sobre o perfil. É realmente coragem, né? Porque, obviamente, quando se adota uma criança maiorzinha, ela tem uma história de vida, né? Ela tem memórias, ela tem lembranças afetivas. Então, é possível que ela tenha uma carga emocional que precisa ser trabalhada, precisa de carinho, precisa de paciência, precisa de muito amor, né? Precisa de muita coragem, realmente. E elas estão de parabéns por não se fecharem, né, para as possibilidades, não se limitarem a um perfil, né, mais rígido e ampliarem esse horizonte, essa possibilidade de pegar, de adotar uma criança um pouco maior. Claro que isso vai exigir delas, né, um comprometimento diário com essa decisão da adoção, né, porque existe dentro do processo de adoção um período que é o de teste, né? A criança ou adolescente maiorzinho, eles vão testar os pais. Realmente me amam? Porque eles já sofreram um abandono lá atrás. Então, eles querem saber, querem ter a certeza se não vão ser abandonados de novo. Então, é preciso paciência.
né? Os filhos biológicos, eles também nos desafiam, tal e qual os filhos adotivos, né? Mas os filhos adotivos, principalmente os de uma maior idade, que tem uma história, que tem lembranças, que tem memórias, eles vão desafiar as pessoas, os pais adotivos, de uma maneira mais pontual e mais significativa. As pessoas que já adotaram, por isso que é bom, eu aconselho também procurar os grupos de pretendentes e de adotantes, porque há esse compartilhamento de experiências desses pais, porque é realmente um desafio cotidiano, é um desafio diário. Obrigado, tá, Ana, pela tua participação aqui na nossa Hora da Verdinha. Um grande abraço e obrigado pela contribuição. Abraço, eu que agradeço. Tchau, tchau, boa tarde.